Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, embora eu não seja médico, mas hoje vou falar sobre medicina. Então vamos lá. O assunto de hoje é bem interessante e está na moda. Qual é, Daniel? Quais doenças que são provocadas por vírus, tá? Bem interessante, né? Então vamos lá. Pessoal, antes a gente precisa fazer um esclarecimento do que vem a ser vírus. Vírus, gente, não é um ser vivo, tá? Vírus, na verdade, é uma poeirinha, um fragmento de material genético que está aí no ar ou dentro dos corpos dos seres vivos, tá? Ele é minúsculo. Ele tem, para você ter uma ideia, ele é 500 vezes menor do que 1 milímetro de uma régua. Imagina 1 milímetro de uma régua, 500 vezes menor. Então é minúsculo, só através de microscópio eletrônico que a gente consegue vê-lo, tá bom? Bom, então o que é vírus na verdade então? Já que não é ser vivo, o que é? Na verdade, gente, é uma cápsula minúscula que dentro dela tem material genético. Que material genético é esse? RNA e DNA. É exatamente isso, tá? Que fica aí no meio ambiente, solto ou dentro dos organismos. Eles só conseguem se reproduzir quando entram nos organismos vivos. Eles entram nas células desses organismos vivos, tá? É lá que ela consegue reproduzir, tá bom? E lá, ela se reproduzindo, ela vai procurar outras células para se reproduzir. Então, a necessidade do vírus é de reprodução. É isso. E com isso, elas acabam matando algumas células, provocando enfermidades. Tanto que o nome de vírus, em latim, se chama veneno, toxina. Então, na verdade, antigamente se pensava que era apenas um veneno, entendeu? Uma toxina, tá? Então, depois que a gente foi entender que toxina é essa tal do vírus, que é uma cápsula com material genético dentro dela que fica perambulando aí para o ar e tenta se reproduzir por meio, né, através de contato com a célula humana, ou animal, ou vegetal, ou até de bactérias, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos ver então quais são as doenças. Olha, são várias doenças que são provocadas por vírus. Eu fiz 2 grandes grupos, tá? E vou descrevê-las aí agora de forma específica. Formei um grupo de 7 e depois outro de 7, tá? Então vamos primeiro para esse grupo de 7, que começa com a doença chamada Marburg, tá? Que surgiu num rio da cidade de Marburg, da Alemanha, tá? Por isso que recebeu esse nome. Em 1967, tá? Esse vírus decorre dos macacos verdes, que são originários de Uganda, lá na África, tá ok? Então, esses vírus, eles só transitavam nesses macacos verdes. E depois, com alguma mutação, passou a contaminar as pessoas, tá? E a primeira contaminação ocorreu nesse rio lá da cidade de Marburg, da Alemanha, em 1967, tá bom? Ele é muito letal, tá? Essa doença é muito letal, acima de 70%, 80%, tá? Quem pega isso aí geralmente morre, tá? Bom, e o outro vírus, o segundo vírus, Ebola, tá? Esse Ebola é um vírus que surgiu em 1976 lá no rio do Zaire, que agora não existe mais Zaire, é o Congo, né? Tá bom? E, inclusive tem um nome, Ebola é o nome do rio, Rio Ebola, tá? Por isso que tem esse nome, Ebola. Tá? Surgiu da onde esse vírus? Do morcego gigante lá no Congo, que é um país da África, tá ok? Então, estava lá, não sei exatamente quais são os motivos, como é que houve essa interação para chegar nos humanos, mas só tinha nesse morcego gigante, tá? A terceira doença é a hantavirose, tá?
A hantavirose surgiu em 1950 lá na Coreia, tá? Na Guerra da Coreia, tá? O hantavirose vem do nome desse rio da Coreia, tá? É o rio Hantan, tá? Hantan. Então, ele foi lá. E, inclusive, nessa guerra aí, esse vírus aí contaminou centenas de soldados americanos, tá? Centenas. Da onde que surgiu esse vírus? Do rato do arroz, que lá tem muito arrozal, né? Na Coreia, e foi lá. E a Coreia é a Coreia do Sul, que antes era uma coisa só, depois da Guerra das Coreias, passou a existir a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tá? E esse rio Hantan fica justamente agora na Coreia do Sul, tá ok? Depois da divisão, ficou situado lá. A quarta doença provocada por vírus, a nossa famosa dengue, né? Famosa, nossa, né? Mas ninguém quer ela, né? Na verdade. Ela é provocada pelo vírus flavivírus, né? E ela surgiu em 1927 pela primeira vez, tá? E o dengue, quer dizer, é uma palavra que é composta, não é exatamente só dengue, né? Quer dizer, significa espírito do mal, numa língua africana, tá? Para você ver como o bicho é danado, ninguém sabia o que era, achava que era o espírito do mal, a dengue, né? Evidentemente que é provocado pelo mosquito Aedes aegypti, né? Que ele leva esse vírus, né? O flavivírus. Mas da onde vem esse vírus? Vem de um macaco lá da Malásia, tá bom? Surgiu de lá. Outra doença famosa também, infelizmente, né, aqui no Brasil, é a Zika, né? O vírus ZKV. E o que é Zika? É o nome da floresta de Uganda, onde surgiu o primeiro caso de Zika no mundo, em 1947, tá? É uma homenagem a essa floresta, ok? Da onde surgiu o vírus? Surgiu de um bicho de um macaco, né? Lá da Nigéria, um país da África, tá ok? Então, você está vendo que os vírus geralmente vêm de animais e passam, depois de uma mutação, passam para humanos, tá ok? É dessa forma. Evidentemente, também o Zika é transmitido via mosquito, o Aedes aegypti, né? Então, é um arbovírus, melhor dizendo, né? Arbovírus, né? Outra doença, também tem no Brasil aqui, chikungunya, tá? Que quer dizer, uma língua aí da africana, quer dizer contorcido, alquebrado, aquela pessoa que está meio assim, toda contorcida, né? Toda um problema decorrente dessa doença, chamada chikungunya, que surgiu em 1952, tá? E é provocada por Aedes aegypti, como as outras duas anteriores, né? Só que essa aí eu não encontrei qual o animal que tem esse vírus inicialmente, tá? Então, de repente, já está num estágio avançado, já partiu do mosquito para os seres humanos, tá? E surgiu na Tanzânia, tá? Então, foi pela primeira vez, foi na Tanzânia, que é um país africano, diga-se de passagem, tá bom? E a última doença desse grupo é a AIDS, tá? Que em português significa SIDA, né? A sigla é SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus chama-se HIV, que é em inglês, né? Quer dizer, vírus da imunodeficiência humana, tá bom? Surgiu pela primeira vez assim de forma documentada, certo, né? Em 1978 no Haiti, que é um país
lá do Caribe, tá? Que fica perto de Cuba, da Jamaica, da República Dominicana, tá? O vírus decorre de um macaco chamado chimpanzé, tá? Lá da África, tá? Isso é muito interessante até como surgiu. O pessoal caçava os chimpanzés e tudo mais, e às vezes brigava, ia arranhado, mordido por chimpanzé, então começou a entrar em contato com os chimpanzés, tá? E nessas brigas eles ficavam sanguentados, jogavam os chimpanzés nas costas, e o chimpanzé, saiu o sangue do chimpanzé, entrava com o sangue da pessoa, então havia uma contaminação, e os vírus do chimpanzé passavam para os africanos, tá? Dessa forma. E dessa linha aqui é o único que a transmissão, ele é contato sexual ou via sangue, entendeu? Via esperma, tá? Dessa forma. Tá bom? Ou via seringa, né? Várias formas, né? Mas vamos supor, tem que ser sangue, tem que ter em contato, tem que ter uma invasão, né? Na pessoa, de certa forma. Então, o outro grupo é o grupo de doenças que a gente geralmente tem vacina, tá ok? Famosas, né? Primeiro, sarampo, tá? O vírus é Measles morbillivirus, tá? Que faz com que a pessoa tenha a pele toda pintada, fica pintadinha. Eu já tive sarampo quando era pequeno, lá pelos 4, 5 anos eu tive sarampo. Fiquei todo pintado com febre, tá? Tem vacina para isso, né? Depois, cachumba, que é provocado pelo vírus chamado paramyxovírus, tá? Que a garganta fica inchada com as bolas assim, entendeu? Fica inchadão aqui, parece que tem duas bolas de ping-pong aqui, tá bom? E se não cuidar, pode dar problema nos homens, né? Nos testículos, né? Pode ficar infértil, inclusive, tá? Outra doença, catapora, tá? Que é provocado pelo vírus varicela zoster, que é uma que eu também tive. Eu acho que quase todas as perebas eu já tive. Que é a pele fica toda cheia de feridinhas, tem aquela casquinha preta, entendeu? É igual como se você fosse várias feridinhas mesmo, pequenininhas assim, tamanho de, vamos dizer assim, de meio centímetro, tá? E ficasse com aquela casquinha preta em várias partes do corpo, tá ok? A outra é rubéola, que é provocada pelo vírus rubella vírus, que a pele toda fica pintada, também perigosa, principalmente para mulher grávida, essa aí, tá? Então essa aí é perigosíssima por conta do bebê, pode ficar com várias sequelas, tá bom? A outra doença é a varíola, tá? Que é provocado por dois tipos de vírus, né? Varíola major e varíola menor, tá? Essa aí é crítica mesmo. As pessoas que têm varíola é uma coisa assustadora. Tem erupções cutâneas no corpo todo, assim, tá? Essa aí, graças a Deus, parece que foi erradicada do Brasil. Como o sarampo também tinha sido. Mas, né? Parece que de um tempo para cá começou a surgir novos casos em decorrência de imigração e alguma coisa de outros países, tá bom? A sexta doença desse grupo é a poliomielite, tá? Que decorre do vírus poliovírus, tá? E esse vírus aí provocava a paralisia infantil, tá? Então as pessoas ficaram todas com problemas nos seus membros, ficar todas paralisadas, entendeu? Muito triste essa aí. Graças a Deus tem vacina para essa aí, são as gotinhas, né? A famosa gotinha. E inclusive é uma doença que a gente praticamente erradicou do país também, tá bom? E a última doença
que é decorrente de vírus, que é a febre amarela, que é o flavivírus, tá ok? Essa não foi erradicada ainda, tem no Brasil ainda, tem em vários países do Caribe. Eu tive que tomar essa vacina aí, por conta que eu fiz uma viagem há muitos anos atrás para umas ilhas do Caribe que exigia essa vacina, tá? Que é provocado pelo vírus flavivírus, que é praticamente o mesmo da dengue, tá? Ela torna a pessoa toda amarelada, fica a pele toda amarelada, como se estivesse com problema no fígado, né? Na verdade, atinge até o fígado, né? Então ela fica toda amarelada, tá ok? Então, e ela é provocada pelo mosquito do Aedes aegypti, né? Que o que provoca as mesmas doenças, né? De dengue, zika e chikungunya, tá bom? Então é isso, minha gente. São essas 14 doenças aí, em 2 grupos, né, de 7, que são provocadas por vírus, tá? Famosas, para quem não sabia. Então, muito obrigado e até a próxima.